Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o meu relato de amamentação. O Matheus, ele está agora com um pouquinho mais de 40 dias, quase 2 meses, né? Aquela parte mais complicada da amamentação, né? Ali o comecinho, assim que ele nasce, eu já superei, graças a Deus, né? Eu sei que tem mulheres que às vezes demoram um pouquinho mais. Enfim, vocês me pediram muito no Instagram, né? Pra comentar algumas questões, algumas perguntas que vocês me fizeram sobre a amamentação. E eu quis vir aqui no YouTube pra contar pra vocês o que aconteceu comigo. É a minha história com a amamentação. Quem sabe com esse vídeo eu possa ajudar alguém também que às vezes se identifica aí, né, com o que aconteceu comigo. Ok? Então vamos lá. Gente, assim que o Matheus nasceu, ele veio, né, pros meus braços e eu lembro que ele acabou grudando aqui no meu peito. Na verdade, eu fui rever isso nas fotos e nos vídeos e eu vi que ele começou a amamentar ali, né? Ele amamentou bem pouquinho, fica uns minutinhos ali. Eu não sabia, mas não é necessário o bebê já amamentar assim que ele sai, ele tem uma reservinha. Mas assim, a minha primeira experiência então foi boa nesse sentido. Ali ele acabou de nascer, ele veio pra cá. Mas aí depois, né, que eu mudei, que eu fui pro outro quarto e tudo mais. Na hora que eu ia amamentar o Matheus, como eu fazia? A pediatra, ela me deu uma recomendação assim. Nesse primeiro momento, que eram as primeiras 24 horas, não tinha problema eu ficar assim amamentando muito ele, né? Ao momento que ele quisesse ali, que ele acordasse e tal, pedisse, eu amamentava ele. Mas depois, ela me recomendou, nos 20 primeiros dias, eu amamentar, né, assim, livre demanda, quando ele pedir, mas se ele passar de 4 horas sem pedir, eu acordo ele. Então, se ele estiver dormindo e passou de 4 horas, eu vou lá e acordo ele, porque é muito pequenininho nos primeiros 20 dias. Aí, nesse comecinho, quando ele, né, meio que dava umas ranhetadas assim e tal, eu falava assim, vou colocar pra mamar, né, que eu percebia, eu colocava a mãozinha na boca que ele ia mamar, lá no hospital ainda, ele vinha um pouquinho e aí ele tirava a boca. Eu falava assim, eu acho que ele não quer. Na verdade, gente, não era que ele não queria, ele não estava conseguindo pegar ali direito. Por mais que eu, assim, tinha consciência de qual era o jeito da pega que eu tinha que colocar, né, assim, o jeito que teria que ser a boquinha ali, uma boquinha de peixinho, mais abertinha, com o biquinho a parte de baixo mais aberta, não fechada. Eu tinha aprendido isso no curso que eu fiz, né, de amamentação com as consultoras. Não estava rolando muito ali. Eu achava que era normal. Falei, ele não quer. Até que veio uma enfermeira ali do hospital e ela me ajudou. Ela falou assim, não, faz desse jeito. Porque eu tava muito desengonçada. Eu não conseguia pegar o Matheus e ao mesmo tempo ter a coordenação ali no meu seio e eu não conseguia apoiar. Por mais que eu tava com a almofada de amamentação e me dava uma sustentação, ele era muito pequenininho, eu não sabia o que eu tinha que fazer. E eu nem sabia se eu tava tendo o leite, né, que é o colostro, o primeiro leite. E ela foi, assim, um anjo ali no hospital, a enfermeira, ela pegou, ela falou assim, vamos ver se você tá tendo. Apertou o meu seio e, gente, na hora eu vi ali sair um leite, tipo, amarelo. Ela falou, nossa, você tem um colostro muito bom, muito forte, é tipo um leite condensado. Aí eu fiquei mais aliviada e aí ela me ajudou a colocar o Matheus de um jeito que ele ficou ali e eu falei, caraca. Aí eu senti o que era a pega de um bebê, que é aquele, né, faz... É como se fosse um vácuo mesmo, né? Ele gruda. Aí na hora eu fiquei, opa! Você sente assim, tipo, o bebê vindo, né? Por isso que o bico depois ele vai ficando bem sensível. Até no hospital ele ficou já sensível o bico, porque ali, né, um bebê sugando a todo momento, fazendo um movimento que você não tá acostumada. Mas então, gente, eu tive, graças a Deus, uma facilidade com a pega, sabe? Assim, em relação ao meu bico. Então o Matheus, ele ficou ali e conseguiu amamentar. Aí, das próximas vezes, eu já tinha entendido como fazia. Então eu saí do hospital já entendendo essa questão da pega. Então isso foi muito bom. Os perrengues mesmo começaram quando a gente chega em casa, né? É óbvio, né? A gente tá lá no hospital, tá maravilhoso, né? Por mais que eu saí de lá com um pouco dolorido, mas eu nem precisei usar a rosquinha de amamentação, né, pra aliviar. Cheguei em casa e aí que tudo começou. Na verdade, assim, eu passei a amamentar o Matheus esses dias, né, por mais desengonçada que eu tava e tal, mas aí no terceiro dia, né, veio a pojadura, que é quando realmente o leite desce. A partir do terceiro dia, para algumas mulheres é mais, outras é menos, às vezes quem faz cesárea demora um pouquinho mais, é normal, né, quem tem parto normal, a tendência é o leite já descer de uma vez, assim, no terceiro dia. E o meu desceu, o meu peito, né, o meu seio ficou desse tamanho, pareceu que tinha colocado silicone, ficou cheio e ficou muito dolorido. Tipo, muito dolorido. E aí, eu chamei a consultora, que tinha me dado, né, uma consultoria, pra vir aqui em casa, porque ela falou, eu vou assim que descer o seu leite, né? Pra eu saber o que eu fazia com aquilo tudo, né? O que acontece? Na hora que eu colocava o Matheus,
vinha tanto leite que, primeiro, até eu colocar o Matheus aqui, já tinha caído leite do outro lado do meu outro peito, na perna dele, sabe? Já tava lambrecando tudo de leite. E aí eu conseguia encaixar ele, ao mesmo tempo ele engasgava com o leite porque vinha de uma vez. Gente, terrível, sério. Eu lembro a primeira vez com o Matheus, ele engasgou. Ele deu uma tossida assim. Hoje eu sei que é normal, ele faz isso toda hora. Mas a primeira vez que ele fez isso, eu tinha certeza que ele tava sufocando, que ele ia morrer. Eu peguei ele, virei ele de ponta cabeça e comecei a bater nas costas dele pra fazer a manobra do desengasgo, né? Que é a manobra que eu tinha aprendido. Gente, depois eu chorei tanto, sabe? Porque eu olhei pra ele tava bem, mas eu achei que eu não tinha necessidade. Depois eu percebi, sabe? De ter feito tudo isso. Mas a partir daquele momento, a amamentação começou pra mim ser, assim, uma tensão. Principalmente nas madrugadas. Então, quando chegava fim de tarde, né, até por conta dos hormônios, né, assim, do pós-parto, eu já começava, assim, a arrepiar de pensar que a noite ia chegar e eu ia precisar amamentar o Matheus. Porque eu morria de medo dele engasgar e parecia que tudo só acontecia à noite. Gente, é muita coisa, então eu até tô tentando recordar, porque hoje eu até comento assim de um jeito até rindo, mas na época foi muito perrengue. Eu lembro um dia que de madrugada que eu acordei, eu tava tão cansada e eu tava toda molhada porque o meu leite vazava, sabe? Eu tava sentindo frio, até porque a recomendação não era eu colocar absorvente de seio, depois eu vou falar sobre isso, mas enfim, que nesse dia passou pela minha cabeça dar mamadeira pro Matheus. Eu pensei em tirar o meu próprio leite, já que eu tinha muito leite, sabe? Ordenhar, guardar e dar de madeira. Porque eu passava muito perrengue, eu não sei se você passou por isso, mas eu depois compartilhando com outras mães, eu vi que a maioria das mães passam por isso, né? Até escreve aqui abaixo se você passou por isso. Que foi essa questão, graças a Deus eu tive muito leite, né? Por mais que eu sei que muitas mulheres não têm, né, leite isso e também tem essa dificuldade de amamentar. No meu caso, o excesso de leite, vamos dizer assim, por um lado, realmente foi muito ruim pra mim. Era tudo novo, então assim, eu ia dormir com uma fraldinha, né, de boca, assim, do Matheus, a fraldinha aqui, eu acordava com ela encharcada, gente, toda molhada, com muito frio. Mas a recomendação era não usar nenhum tipo de absorvente pra evitar que dê alguma bactéria, fungo, né, por ficar molhado em contato com o bico. Então, gente, eu vivia sem blusa, sabe, aqui em casa. Então, assim, eu vivia sem nada mesmo. Primeiro, porque se eu fosse colocar a blusa, o leite ia ficar vazando. Segundo, porque o meu bico, ele tava muito sensível. Não aconteceu comigo do bico lascar, de ficar muito machucado. Teve um ladinho só que ele ficou bem roxinho, ele ficou machucadinho. Mas aí eu já comecei a passar uma pomada, né, que a consultora me indicou. Na verdade, ela me indicou uma de lanolina. Essa tem lanolina também, né, mas ela me indicou uma de outro nome. Essa daqui é Milar. Eu fui na farmácia, né, meu esposo foi pra mim e ele falou que essa daqui era boa e que o bebê podia também, né, mamar em cima, não tinha problema, não precisava tirar. Então eu fui passando e aí eu dava o outro peito pra essa daqui cicatrizar, que essa é a questão. Não tem como você passar, vou esperar uma semana cicatrizar. Não, você tem que dar o mamar. E aí foi cicatrizando. Aí tinha um outro perrengue, que era o quê? As verrugas. Gente, eu comentei até no Instagram na época que eu tava grávida, que me deu várias verrugas em volta do seio. Teve gente que falou pra mim que essas verrugas eram pra ajudar na amamentação. Não fui me informar, mas só me atrapalhou, porque elas começaram a doer. Gente, eu não podia colocar nada, não dava pra eu colocar um sutiã de amamentação, nada, nem as rosquinhas eu coloquei um tempo, sabe, pra me aliviar ali no bico, mas eu acabei não usando muito porque eu ficava pelada mesmo, porque essas verrugas me machucavam, o bico me machucava e no começo, como eu tava ali na pojadura, eu não conseguia dormir, gente, de lado, porque latejava o meu seio. Durante o dia, tava ali, você tá bem, está mais acordada, né, e mesmo assim era um perrengue na hora da amamentação. De madrugada, gente, meu Deus do céu, eu acordava, não estava acostumada, né, acordar de madrugada assim, de cada 2, 3 horas, cansada. E aí o Mai, ele dava ali nas ranhetadas que queria mamar, e aí na hora que eu ia dar um mamar, o outro, né, caía, e aí o Murilo tinha que me ajudar, porque às vezes o mamar brigava ali com o peito, ele tinha que abrir a mãozinha do mar, eu não conseguia segurar direito, porque eu segurava na posição da mamada, a gente chama de invertida, né, então que a gente coloca a cabecinha dele aqui. Hoje, nossa, a minha amamentação é muito mais tranquila, eu pego o mar assim e flui, mas desse jeito a mão fica tensa, então eu amamentava assim, gente. Meu Deus, aí eu falava assim, será que isso não vai passar? Vai ser sempre assim? E eu não tava curtindo, sabe? Eu não tava prazeroso. Apesar de a pega e ter encaixado, eu conseguia entender como era a pega, mas o Matheus, e eu acho que isso várias mamães passam, por ser pequenininho, ele era preguiçosinho.
Então, às vezes, ele mamava ali, aí ele parava de mamar. Aí eu tinha que fazer umas cosquinhas assim no rostinho dele, às vezes tirar a roupinha dele, mexer no pezinho dele. Foi até indicação, né, de uma das consultoras, né, que me ajudou, fazer isso para ele poder voltar ali a mamar. Então a mamada demorava, gente, demorava. E aí depois, na hora que, tipo, eu levantava um pouquinho para ver se ele ia arrotar. Algumas pediatras recomendam, que falam que não precisa arrotar, outras falam que precisa. No começo ele não arrotava muito. Depois eu vi a necessidade do Matheus de arrotar, porque ele começou a se sentir mal se ele não arrotasse. Mas até arrotar, até colocar para dormir, já tava na hora de dar mamar de novo. Gente, e assim, e é uma semana que não passa. E hoje eu paro pra pensar, eu falo, gente, faz pouco tempo. Só que parece que eu vivi isso há muito tempo atrás, de tão intenso que é. E hoje a minha amamentação, ela segue muito bem. Então assim, hoje eu só tenho coisas boas pra falar da amamentação. Mas antes vem um perrengue, é por isso que eu tô compartilhando até pra você, às vezes, que tá passando por isso, sabe? Às vezes você é uma mamãe de primeira viagem, você tá passando muita dificuldade na amamentação, talvez não igual a mim, talvez assim, passou muito mais perrengue ou menos perrengue, mas para você ver que é normal, né? Que a gente sempre passa por alguma coisa, e conversando com algumas mães depois que eu fui ficando tranquila em relação a isso. E eu, nas minhas tentativas de fazer a amamentação ficar mais agradável, né? Me indicaram um coletor de leite. O que é? Ele é tipo um vácuo. Então você coloca aqui, né? Por enquanto que o bebê tá mamando, ele tá ali, paradinho. E aí o que vai vazando, de vez vazar em você, vazar em todo mundo, vazar no pano, vai caindo nesse coletor. Você pode depois até pegar o leite e guardar pra você ou doar. Então eu fiz isso. E na verdade eu comprei 2 coletores, porque como eu ficava sem roupa, sem blusa, eu coloquei nos 2 peitos, gente, nas 2 tetas. E saí assim, ó, no meio de casa. Eu ficava com os 2 negócios aqui. Eu me olhava no espelho e falava, cara, meu Deus, não é possível que eu tô passando por isso. Sério, gente, esguichava assim o seio e nesse negócio. E aí, parece que resolveu, né? E quando eu tava ali com o Matheus, né, colocando ele pra mamar, e ele batia as perninhas e o coletor vazava. E já tinha tanto assim de leite. E vazava em tudo. Vazava na almofada de amamentação, vazava nele, vazava em mim. Gente, chegou uma hora de verdade que eu desencanei. Eu sabia que meu pijama ou a minha calça que eu tivesse ali ia ficar cheio de leite. Eu sabia que o Matheus ia ficar cheio de leite. Até por isso, assistam meu vídeo sobre quantidades de roupinhas que eu usei no primeiro mês do Matheus. Que eu falo assim, que por mais que RN, gente, perde em um mês, você usa muita roupinha, porque às vezes ele vai fazer xixi e cocô na roupa, mas eu acho que eu mais sujei o Matheus com o meu leite vazando do que quantidade de xixi e cocô que ele fez no primeiro mês, sério, tenso. Aqui, gente, peguei o coletor pra vocês verem, é isso, então você pega, coloca, ele vai ficar, faz assim, tipo um vácuo. E aí o leitezinho fica caindo aqui. Talvez você que vai estar vendo vai falar, ah, Fabi, mas não pode usar isso porque da hiperlactação vai sair muito leite. Gente, eu sei. Teve até um momento que eu aluguei uma bomba elétrica porque eu falei, eu vou tirar esse leite aqui um pouco porque vai diminuir um pouco ali, vai me auxiliar. E eu até compartilhei isso no Instagram, falando sobre isso, e depois eu acabei, gente, não compartilhando mais no Instagram, porque assim, eu confesso uma coisa, vou até desabafar aqui. Eu fiz vários, assim, uns 6, 7 stories ali comentando sobre essa questão, por que que eu ia, né, alugar a bomba, e muita gente não terminou de ler e começou já a fazer comentários, a fazer julgamentos, mas sem a pessoa ler tudo ali que eu expliquei. Então eu parei de falar sobre isso, sabe, sobre esse tema, e por isso que eu gosto do YouTube, que é que eu consigo explicar melhor pra vocês a situação e quem tem interesse ver o vídeo. Enfim, eu aluguei essa máquina nessa bomba coletora, e aí eu usei tipo 1, 2 dias só. Ela é bem legal, sabe, pra quando você realmente precisar. Mas realmente depois eu entendi que não seria uma boa no meu caso, porque o meu leite ainda não tinha se estabelecido, podia dar hiperlactação. O que é hiperlactação? Quanto mais você tira, mais enche, né? Mais produz leite. E aí poderia piorar essa quantidade de leite. Então, assim, eu tava aprendendo, né, gente? Mãe de primeira viagem e tudo mais. E aí eu deixei de usar. E sabe o que me ajudou, gente? Foi algo que todo mundo, assim, os consultores me falaram. Elas foram uma bênção na minha vida, mas isso, elas falaram para não usar o absorvente e eu acabei testando. Eu tinha uma caixinha já aqui de absorvente. Aqui, ó, a gente foi buscar para vocês verem. É essa marca aqui e é da Avente. Gente, eu só usei esse. E esse absorvente, ele é ótimo, inclusive estou usando ele neste exato momento, porque ele não fica molhado. Sabe quando a gente usa absorvente, sabe, normal para menstruação, e às vezes ele fica úmido, fica molhado, dá cheiro? Esse daqui não. Tanto é que eu sei que o meu leite vazou porque ele fica amarelinho, mas ele tem uma tecnologia que você passa a mão, você não sente molhado.
sabe? Nossa, é diferenciado. Tanto é que um dia acabou, aí eu peguei a fralda do Matheus, recortei e coloquei. Não deu nenhuma hora, a fralda já estava encharcada. Me fez deu até um urge. Aí aquilo realmente é perigoso, sabe? Dá alguma bactéria ali, né? Sei lá. Agora, isso daqui não. E eu já tô usando, gente, há um tempo. E acabou, eu compro outra caixinha. Então, assim, me ajudou. Agora eu tenho vida social. Porque realmente vaza. Foi uma das coisas que falaram pra eu tomar cuidado, que poderia dar algum problema, mas que pra mim foi ótimo. Então, às vezes, gente, tem coisas que não, né? Você tem medo, mas na hora que usa faz sentido pra você, né? Então, isso é muito da gente testar, ouvir as outras pessoas, isso é legal, mas também fazer as nossas próprias experiências, né? E, gente, antes do Matheus nascer, eu fiz, né, uma consultoria de amamentação pré-natal, eu até divulguei no meu Instagram, e ela foi ótima pra mim. Eu aprendi muito sobre pega, tanto é que eu acho que eu não tive tanto problema em relação a isso, porque estava fresco na minha cabeça, aprendi várias outras coisas, isso me ajudou, mas muitas das coisas ali na amamentação, realmente é quando você tá com o bebezinho ali junto com você. Vai depender muito ali de como é seu filho, você vai aprendendo junto com ele, que tudo é novo pra ele, é novo pra você, e às vezes a teoria acaba fugindo um pouquinho, sabe, da prática. Mas também muitas coisas que eu vi na teoria, assim, me ajudou bastante, tá? Mas essa conexão nada como a prática, você ali se conectando com seu filho, para você conseguir, assim, entender mais a amamentação do que na teoria. Agora eu vou falar sobre os meus piores medos na amamentação. Essa parte que eu falei é a parte do perrengue, que parece que é eterno também, que eu falei, pra sempre eu vou ficar sem roupa, pra sempre eu vou ficar jogando leite pra todos os lados, acordando de madrugada com frio, aquele perrengue todo. Tá bom, comecei a superar. Qual foi o meu maior medo, gente? Nossa, e só quem, né, passa por esse puerpério sabe o tanto que a gente fica sensível e qualquer coisinha assim a gente já transforma num negócio gigante. Quando o Matheus ele mamava ali e esguichava muito leite, né, que eu não sabia lidar com aquele leite, ele engasgava. Então eu comentei com vocês, né, desse primeiro dia que eu bati nas costas dele e tudo mais. E aí, eu conversando depois com a consultora e com a pediatra, eu vi que era normal, que ele sempre ia dar esses engasguinhos, e aí eu tirava ele de mim, deixava ele sentadinho, nunca soprava na cara, nunca levantava, e ele voltava. Porém, teve um dia que foi ali no 10º dia de vida do Matheus. Como o Matheus ele não arrotava muito no começo, eu já coloquei ele deitado no bercinho e ele tava no charutinho todo enrolado. E o Matheus, ele tava tendo as crises deles de gases, de disquesia, ele ficava se jogando pra trás, se mexendo. E nesse dia, provavelmente ele fez esse movimento e o leitinho voltou. Gente, eu ficava do lado do meu filho, tipo, 24 horas. Foi 2 segundos que eu tava olhando pra frente, quando eu olhei pra ele não tava fazendo muito barulho, mas ele tava assim, engasgando, gente. Ele tava sufocando com o leite. Ele foi ficando roxinho, sabe, assim. Eu, só de pensar assim, toda hora eu me emociono, porque eu olhava pra ele, ele tava assim, com o olhinho esbugalhado e ele não tava respirando. Eu peguei ele assim e eu virava ele tava curvado pra trás e ele ficou travado com o pescocinho. E aí, a manobra você tem que virar, né, bater nas costinhas dele e voltar ele. Ele não permitia que a gente fazia isso nas costas dele porque ele tava travado. Murilo tava lá, graças a Deus ele tava ali comigo, ele veio, pegou o bebê, tentou fazer a manobra também, não conseguiu, aí uma hora ele apertou a boca do Matheus, porque ele já tava, tipo, espumando de baba, gente, foi horrível, sério, não gosto nem de lembrar. Só sei que aí ele abriu a boca e ele bateu e aí ele começou a esgoelar. E aí nisso eu liguei pra pediatra de vídeo, falei, me ajuda, mostrei o Matheus como ele tava, eu tinha chamado o SAMU na época, foi algo muito rápido assim, sabe? E ela falou, Fá, calma, primeiro você calma, leva ele pra luz pra eu ver ele. E aí ele tava esgoelando. Ela falou, se ele tá chorando, ele tá bem. Primeiro se acalma, porque quer dizer que ele tá respirando. Ali eu fui tentando ficar mais calma. Aí ela falou, se você quiser ir pro hospital, pode ir por desencargo, né, de consciência, mas eu já sei que ele tá bem, porque ele tá chorando. E aí eu falei, não, eu vou pra ver se ele aspirou alguma coisa, né, e tal. E eu fui de SAMU, fui com o bebê, chegou lá, tava tudo bem, foi só um susto. Mas a partir daquele momento, gente, as madrugadas pra mim foram terríveis. Chegava fim de tarde, eu me arrepiava em pensar que eu tinha que amamentar o Matheus. E fora todos os perrengues que eu comentei com vocês, assim que eu terminava de dar a mamar pra ele, eu ficava com ele ali um pouco, né, observando. Na hora que aí eu comecei a inclinar mais ainda o bercinho dele, já colocava, né, a rampa ali, eu inclinei mais, só que eu ficava olhando muito, gente, e ele fazia uns barulhinhos por conta das disquesias, das crises dele, de gases, a cada 5 minutos, que às vezes até hoje ele faz, só que eu acordava toda hora, toda hora. Então, praticamente eu não dormia de medo. O Matheus, ele nunca foi de chorar muito, mas essas crises dele, esses meus medos, fizeram com que eu ficasse muito tempo acordada, assim, sabe? E isso me deixava pior, né? Porque você já fica cansada
E mexeu muito comigo essa questão. Ah, gente, e lembrando aqui que depois desse fato, desse engasgo feio, eu passei a ficar com muito mais medo daqueles outros engasgos que eu sabia que era algo normal, né, assim, o bebê fazer isso, mas toda hora que ele fazia... Porque às vezes vinha o primeiro jato ali forte e ele fazia isso, eu já tirava ele do meu peito. E tinha hora que eu sentia que ele tava mamando, às vezes ele parava de mamar um pouquinho para respirar, que é normal o bebê fazer isso, hoje eu sei, né? Porque a amamentação é uma maratona pros bebês. E aí quando ele parava, eu achava que ele engasgava, eu tirava ele do meu peito. Gente, eu fazia isso várias vezes. E eu tenho certeza que muitos dos soluços que ele teve muito soluço no começo, foi porque eu tirava, que ele engolia ar, sabe? Então, assim, foi bem intenso pra mim, eu achava que isso ia durar, tipo, meses. E até voltando um pouquinho, eu quero falar pra vocês, né, até pra, sei lá, despertar aqui algo pra vocês irem atrás, ou até mesmo uma ajuda pra vocês verem como eu resolvi essa questão do excesso de leite e também comecei a ficar mais tranquila em relação ao mar nos engasgos. Pra vocês verem, tudo isso que aconteceu na primeira semana, né? Começo da segunda, então foi muito rápido. Mas ali na primeira semana eu fui na pediatra e eu peguei e mostrei os meus seios pra ela, né? Eu falei assim, olha aqui, tá muito, né? Tipo assim, tá muito grande, tá muito duro, tá doendo, ele engasga. Comecei a desabafar com a pediatra. Gente, nossa, a Kelly foi uma bênção na minha vida. Ela olhou assim, né, pro meu peito com toda calma, falou assim, nossa, é verdade, Fá, seu peito, né, tá duro e tal, posso relar? Aí eu falei, claro, gente. Ela começou a fazer uma massagem de dentro pra fora, porque eu tava, tipo assim, com aqueles nodulinhos, sabe assim, com o peito mais empedrado e tal. Depois eu descobri que é normal, não pode deixar ele assim, mas é normal. Antes eu apavorava em pensar em ficar com o peito empedrado, que eu ouvia falar que, nossa, podia parar de amamentar por conta disso. Mas aí ela fez a massagem de dentro pra fora, pra esse leite dissolver e a minha auréola aqui ficar, né, mais elástica, né, pra eu conseguir na hora do Matheus grudar, não sentir tanta dor, ele ter mais facilidade ali pra sugar. E ela começou a ordenhar manualmente, então ela apertava de um jeito aqui, né, nos lados, enfim, ela fez lá a técnica e ela falou, Fá, toda hora que você for dar mamar para o Matheus, faz isso, você vai fazer a ordenha de alívio, que é tirar um pouco o leite, até você sentir dar uma aliviada e essa parte redondinha aqui, a auréola, né, fica molinha, você passa a mão, fica molinha. E aí você vai amamentar. E aí, gente, eu fiz isso depois das minhas próximas mamadas e resolveu a minha vida. Sério, foi algo que me deixou muito mais tranquila, porque não ia jato já direto na boquinha dele. Já tirava aquela quantidade que ia jato e era só um pouquinho. E na hora que ele vinha, né, mamar, ele conseguia mamar mais tranquilamente, sem engasgar tanto. Então isso já foi um alívio, sabe? Foi uma das ajudas que ela me deu. E aí outro ponto que ela acabou me ajudando um pouco também, foi melhorando o jeito que eu pegava o Matheus, porque eu tava fazendo só a invertida, que foi muito bom, né, que eu aprendi, inclusive, né, no curso que eu fiz, porque eu conseguia segurar a cabecinha dele, eu conseguia conectar ali, né, melhor na hora dele mamar. Só que ela viu que eu tava toda tensa. Aí eu falei, Kelly, é normal, né, eu vou ficar amamentando para sempre, assim? Ela falou, Fá, relaxa um pouco. Aí eu falei, como? Ela falou, tira essa mão, coloca assim, curte a amamentação. Ela até falou, encosta na cadeira. Nossa, só de lembrar ela falando. Aí eu falei, mas aí assim eu não vou conseguir, porque ele vai sair, ele vai descer com o bico, né? Não vai ficar tanto com aquela boca de peixinho. Ela falou, Fá, a boquinha dele é pequena, não tem problema, o que não pode fazer é te machucar. Ela me deu um pouco mais de alívio ali, sabe? E aí eu fiz ali o que ela falou e realmente depois eu coloquei em prática e mudou ali a minha mamada, mudou ali meu relacionamento com o Matheus, apesar de eu ainda ficar com medo dele engasgar por um bom tempo. Hoje eu tenho medo dele sufocar, não é nem mais desses engasguinhos. Quando eu amamento ele, eu coloco ele pra rotar, fico observando se o leite volta, e às vezes volta mesmo, porque ele tá gordinho, ele quer mamar muito, não cabe ali no estômago dele, às vezes volta, mas ele já sabe lidar direito com isso. Porque depois, o que eu fui percebendo também, gente? O bebê vai amadurecendo. E aí ele vai pegando melhor, né? Você vai conectando melhor ali com o bebê. Ele já não é tão aquele bebezinho recém-nascido, sensível. Com 15 dias, gente, já muda. Eu já senti que o Matheus era já um adolescente. Tô brincando, eu senti que o Matheus já, tipo assim, já tinha mudado, sabe? Com 15 dias. Então as coisas foram encaminhando. E aí hoje, gente, com quase 2 meses, né, amamentando o Matheus, eu quero dizer pra vocês, é prazeroso pra mim hoje amamentar. E na época que eu passei tudo isso que eu comentei com vocês, eu cheguei a pensar, eu falei assim, gente,
Cadê aquele prazer, né? Aquela coisa gostosa de amamentar, por mais que eu sabia que não era fácil, né? Eu não entrei na maternidade romantizando tudo, mas eu sabia que tinha mães que tinham muito prazer em amamentar e eu queria sentir esse prazer. E quando você tá passando por isso, gente, por mais que apenas por, às vezes, um mês, você acha que vai ser eterno, você acha que isso nunca vai passar. Então, assim, uma coisa que eu quero falar pra você que tá assistindo, que tá passando por dificuldades, é que passa, tá? Mas eu preciso falar isso pra vocês. Às vezes você vai precisar pedir ajuda. Às vezes vai ser de um médico, de uma pediatra, de uma consultora, da sua mãe, da sua tia, de alguém que ali tem mais experiência, do seu marido pra te auxiliar. Você vai precisar de uma ajuda, sabe? E realmente, se não estiver rolando, procura uma ajuda profissional, porque isso foi essencial pra mim, mudou ali minha amamentação, sabe, os meus medos também. Então eu tenho essa rede de apoio também, eu consigo ligar ali pra pediatra se eu tô com medo, preocupada com alguma coisa, porque passa um pouquinho o perrengue da amamentação e tem outros medos, outras dificuldades, outros perrengues. Mas eu posso dizer que hoje em dia, assim, eu e o Matheus, a gente se conecta muito. Antes ele demorava muito, assim, pra mamar, não pelo fato dele ficar horas mamando, não, ele mamava pouquinho, mas o fato dele ficar ali, dormindo, eu tinha que mexer nele, tinha lança do engasgo. Hoje não, gente, hoje ele gruda e fica lá, sugando, 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 é uma delícia, eu faço carinho nele. Por mais que eu ainda fique um pouco tensa, alguns momentos nas costas e tal, eu faço carinho, eu fico mais relaxada, às vezes eu consigo até, sei lá, né, ficar no celular um pouco. Antes nunca que eu poderia imaginar que eu ia fazer isso, né, que eu ia ficar livre pra fazer alguma coisa ali no momento. E antes eu precisava muito do Murilo toda hora comigo, sabe, pra me ajudar, ou pra secar uma mama minha que tava vazando, ou pra abrir as mãozinhas do Matheus, ou pra me ajudar com o engasgo. Hoje, né, que o Murilo voltou a trabalhar fora também, alguns dos períodos, né, da semana, eu fico com o Matheus, eu amamento ele, gente, até comendo. Então, assim, fica um negócio mais tranquilo e a tendência é melhorar. Claro que às vezes vai ter um perrenguinho outro. Hoje eu tô com essa questão aí do refluxo que me assustou muito, né, e aí eu entendi que é um refluxo fisiológico, né, ali no momento o Matheus, ele passa por isso porque é normal, ele tá se desenvolvendo ainda muito imaturo. E ele, pro tanto que ele mama, então às vezes vai voltar ao leite, mas tem que ficar de olho, né, pra ver se vai desenvolver para outras coisas, então eu tô nessa fase. Mas em relação à amamentação, eu posso dizer que eu superei e eu sou muito feliz por isso. E eu sei que tem pessoas que passam por mais dificuldades do que eu passei, mas essa é a minha história, gente. E pra mim foi difícil, sabe? Foi assim, foi difícil pra caramba. E quando a gente tá passando por isso, né, a gente acredita assim que as coisas nunca vão passar, que nunca vai melhorar, que sempre vai ser aquele perrengue. E aí mistura com a privação de sono, mistura com a queda dos hormônios. Então dá uma bad, dá uma tristeza assim. Eu até comentei no Instagram que eu não tive muita baby blues, eu não tive assim muita tristeza profunda que às vezes tem no começo ali do puerpério. Essa questão assim realmente me deixou bem, tipo, bem mal, sabe? Porque você começa, pra você, sua vida vai ser isso. Então eu posso ver que hoje com 46 dias, gente, o Matheus acabou de nascer, que eu já vivi tanta coisa. Ele amadureceu, passou um pouquinho as crises dele, tá vindo outras fases, né, desafiadoras, mas tá uma delícia. Eu tô amando a maternidade, eu tô amando lidar com, sabe assim, com o Matheus, até mesmo com esses desafios, porque a parte boa ali, né, de você olhar para o seu filho, ver aquela carinha fofa, ele retribuindo de alguma maneira, assim, seja com um sorrisinho que agora ele tá começando a dar, seja ali com um olhar, seja ali com carinho, sabe? Vamos dizer assim, é o salário da mãe, sabe? Assim, é aquela retribuição e você acaba esquecendo tudo, sabe? Você olha e fala, meu Deus do céu, vale a pena, sabe? Eu até me emociono. Porque, ai gente, toda hora, de verdade, assim, que eu olho pra carinha dele, eu falo, meu Deus do céu, assim, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Tô amando ser mãe, então eu digo pra você que tá passando por qualquer fase, assim, difícil, vai passar, vai vir outros desafios, mas você vai estar mais madura e mais confiante, sabe, assim, como mãe pra lidar. Hoje, às vezes, o Matheus tá no meu seio, ele dá aqueles engasgos e continua mamando, sabe, assim, ele já fica ali mamando, eu falo, gente, se fosse... um mês atrás eu ia estar desesperada e olha o que eu superei. E a gente também passar a não nos cobrar muito, né? A gente como mãe sente muita culpa. Eu sentia culpa de várias coisas, gente. Nossa, quando eu virei o Matheus, bati nas costas dele, eu fiquei com culpa e remorso ali a semana toda. A gente faz tudo pro bem do nosso filho, né? Vai ter hora que você não vai saber mesmo fazer aquilo, às vezes você vai fazer algo que não vai ser tão legal, mas tentando ali, né, ajudar, fazer o melhor.
procure informação sim, eu sempre falo isso, e siga o seu instinto de mãe, siga a sua intuição. Tem coisas que só você ali sabe, porque você vive com seu filho 24 horas, às vezes nem a pediatra vai entender o que tá passando no momento, porque ela não está convivendo ali com seu filho, mas leva as suas dúvidas, seus medos, né, ela vai te ajudar, vai ter pessoas ali, né, que se você procurar ajuda, vai te ajudar também nesse momento. E um outro ponto que eu não posso deixar de falar aqui, você descobre na maternidade que realmente, assim, tem coisas que você não tem controle. Você pode estar ao redor ali com vários médicos profissionais muito bons te auxiliando, te apoiando, mas tem coisa, gente, que você tem que descansar em Deus. E eu gosto de falar isso porque eu tô sentindo isso na pele, que você tem que descansar em Deus e entregar realmente, assim, todos os seus medos e crer que Ele tá ali te auxiliando, te ajudando, te dando sabedoria pra você conseguir levar uma vida mais leve, porque você vê ali que você não tem controle de nada. Às vezes quando você tá sozinha, você tem suas dificuldades, é uma coisa. Agora, quando envolve uma outra pessoa, no caso, seu filho, uma vidinha ali tão preciosa, tão pequenininha, se você não tiver, assim, essa fé, essa crença mesmo, assim, em Deus, que Ele tá controlando as coisas, que Ele cuida de você e do seu filho, às vezes, gente, pode ser enlouquecedor, sabe? E já mesmo eu que acredito muito em Deus, né? E eu falo, Deus, aumenta a fé do meu coração e o meu amor por você e essa crença, para eu conseguir lidar aqui com os desafios do meu filho, com o meu filho no meu dia a dia. Meus amores, então é isso, tá? Hoje o foco não foi falar quantas vezes ele mama na madrugada, se mama, se não mama, se ele chora, enfim. Se vocês quiserem saber sobre isso, me perguntem aqui nos comentários, que eu faço um vídeo sobre isso pra vocês, tá? E compartilhe aqui abaixo também a sua experiência. Quero saber se você se identificou comigo em algum momento, se esse vídeo te ajudou com alguma coisa aí na sua vida, tá? Compartilha que eu vou amar. Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para conferir as próximas novidades. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.